Eu não sei desenhar. Era nisso que eu acreditava até conhecer o pensamento visual. E nessa semana eu tô muito feliz porque saiu a versão em português do Visual Thinking da William Brand. Então eu tô muito feliz em compartilhar com vocês. Se você ainda não conhece, não sabe o que é pensamento visual, mas gosta de desenhar e não sabe como começar a desenhar, eu comecei a fazer resumos visuais dos meus estudos. Eu queria uma forma melhor de conseguir me concentrar e de conseguir focar no meu aprendizado. Então eu comecei a pesquisar no YouTube e eu descobri os sketchnotes, descobri as anotações visuais. E isso mudou completamente a minha forma de aprender. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o meu processo de aprendizado e também detalhes sobre a versão em português. Eu já tinha a versão em inglês e eu adquiri a versão em português e tem um outro livro também que eu quero dar a dica para vocês. Então, se você quer rabiscar mais e quer fazer anotações visuais, fica nesse vídeo. Bom, eu vou falar de pensamento visual, de anotações visuais, explicando para você aqui e desenhando, fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é desenhar. Então, quando eu comecei a usar as anotações visuais, quando eu comecei a rabiscar mais, a primeira coisa que eu queria e que eu sabia é que eu não sabia desenhar. Então, a coisa que eu mais ficava na cabeça era como que eu vou desenhar mesmo sem saber? Eu via resumos visuais, eu via as pessoas fazendo vídeos e eu não sabia, não tinha noção de como que eu ia fazer também. Então eu comecei a me aprofundar. E nessa fase de iniciante, você está chegando agora nesse vídeo e ainda não faz anotações visuais, nessa fase inicial, a gente tem certeza que a gente não sabe desenhar, né? Então a gente fala o tempo todo, eu não sei desenhar. Eu acho que essa é a grande questão que nos atormenta até a gente começar a experimentar um pouco mais a anotação visual. E o Visual Thinking fala disso também, né? Existem outros livros muito legais também sobre esse assunto, depois eu posso fazer um vídeo aqui se você quiser também. Mas ele traz uma pegada mais para as organizações, para times, traz uns exemplos visuais bem legais. Então, se você não é tão iniciante assim, você vai se beneficiar bastante desse livro também. Inclusive, eu uso vários templates desse livro nos planejamentos de aulas com alunos, de projetos. Então, eles têm alguns exemplos aqui. Mas para você que é iniciante e que ainda está muito com esse pensamento, eu não sei desenhar, ele também vai te trazer como você pode começar. E assim como eu, quando eu estava começando, eu olhava resumos visuais e falava, como que eu vou fazer? Eu não sei desenhar, será que isso é para mim? Só o fato de você gostar de desenhar, e mesmo que você não faça isso muito bem, não saiba como começar, o pensamento visual é uma ótima saída para você começar a melhorar essa habilidade. Porque é uma habilidade que fala basicamente sobre a gente imaginar e sobre a gente conseguir passar isso no papel. É uma habilidade que você vai poder usar, por exemplo, na hora que você vai fazer um slide, na hora que você vai fazer um relatório mais visual, que você vai desenvolver um material mais visual. Mas se você quer fazer anotações, quer criar resumos, também você vai se beneficiar bastante, né, dessa habilidade. Eu, por exemplo, gosto bastante de fazer resumos visuais. Gosto bastante de estudar, de ler livros e fazer esses resumos. E pode ser que você se beneficie bastante desse livro para aprender essa habilidade. Então, quando a gente é iniciante e fica falando que a gente não sabe desenhar, a gente está nesse primeiro degrau aqui, onde a gente precisa ir mais devagar, ir passo a passo.
né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse momento, que o livro traz isso, alguns exercícios de desenho bem básicos, né? Partindo das formas básicas. Acho que isso é muito legal para a gente desmistificar que fazer desenhos com essa finalidade são desenhos muito difíceis. E, pelo contrário, são desenhos muito fáceis que a gente pode fazer a partir das formas geométricas. Inclusive, aqui no canal tem alguns exercícios que pode te ajudar a praticar esses desenhos mais simples também. Então, quando você está nesse primeiro estágio aí, que eu considero uma fase iniciante do aprendiz aí do pensamento visual, você ainda acha que você não sabe desenhar e você precisa fazer esses desenhos mais básicos, né? Mais de iniciante. Depois, a hora que você entende que você precisa ter um repertório, visual. Sabe quando você está aprendendo um novo idioma e você precisa aumentar o seu vocabulário? Você aprende algumas palavras e aí você começa a formar frases. No pensamento visual, se você quer fazer anotações visuais, é a mesma coisa. E a William Ann Brandt tem outro livro que é bem legal e que complementa muito o meu curso, né, o Vocabulário Visual. O meu curso Vocabulário Visual, ele é focado muito no desbloqueio criativo no desenho, nessa coragem que a gente precisa ter e se conectar para ganhar confiança, né? Então tem exercícios criativos. E um dos módulos que eu tenho lá é só sobre o vocabulário visual. E ela tem esse livro aqui que é muito legal, que é o My Icon Library. Então, é uma biblioteca de ícones, uma biblioteca de desenhos muito legais para a gente se inspirar, para a gente aprender a fazer esses desenhos. Muita gente acha, né? Muita gente que é fora da área do desenho, das artes, acha que é dom, né? Desenhar é dom, simplesmente vai vir na sua cabeça o desenho e você vai ali começar a desenhar. Sendo que, na verdade, né, nessa segunda fase em que você vira um aprendiz, você vai adquirindo uma bagagem, né? Um repertório de desenhos. Então, essa biblioteca de ícones aqui é muito interessante, né? Eu recomendo você criar sua própria biblioteca de ícones, porque isso vai te dando mais ferramentas, vai te dando mais repertório. E pode ser que hoje você consiga fazer 2, 3 desenhos de memória, mas com o tempo você vai aumentando essa biblioteca e vai conseguindo fazer mais desenhos, né? Então você, nessa segunda etapa aqui, que você vira aprendiz, você já para de falar que eu não sei desenhar. E aí você começa a virar uma exploradora, né? Um explorador ali de desenhos. Essa é a fase que no meu curso, eu motivo muitos alunos a virarem, assim, muito observadores, né? Então, a gente começa a observar muito mais os desenhos no mundo, os desenhos em todos os lugares. E quando a gente pega um livro aqui como esse, né, que a gente tem muitos desenhos, a gente vê que muitos dos desenhos, eles são feitos basicamente das mesmas formas. E isso é muito legal. E aí, quando você parte para o degrau 3, que eu considero esse degrau 3, deixa eu anotar aqui, né? Essa segunda etapa que você é aprendiz. Quando você vai para essa etapa 3, você consegue desenvolver, a partir desse vocabulário visual que você já tem, ferramentas visuais, né? Então a gente tem vários livros, esse é um dos livros que tem muitos frameworks, muitos modelos de coisas visuais que você pode usar para planejar um projeto, para organizar ideias, para fazer treinamento com um time, é muito legal. Então quando você chega nessa etapa 3, que eu considero você uma pessoa rabiscadora, né, que você vira uma pessoa rabiscadora, você já sabe que você pode desenhar, né? Então você já não tem mais esse bloqueio inicial. Você vira um aprendiz que você começa a desenvolver melhor seu vocabulário.
E aí, nessa fase 3, que você vira uma pessoa rabiscadora, você consegue usar cada vez mais os elementos visuais em várias áreas, né, da sua vida. Você deixa de fazer só resumos visuais. Rabiscadora. Nossa, apaguei tudo agora. Então, quando você vira uma pessoa rabiscadora, você começa a misturar, né, a sua bagagem, os conteúdos técnicos que você sabe. Se você gosta de gastronomia, por exemplo, e você gosta de cozinhar, você acaba fazendo receitas mais visuais. Se você dá aulas, se você é professora, você começa a fazer os roteiros das suas aulas de forma visual. Se você estuda, você começa a fazer, por exemplo, né, como esse aqui, você começa a fazer resumos visuais. A hora que você atinge esse terceiro patamar é a hora que você começa a usar essas ferramentas, meio que você começa a fazer uma alquimia, né? Uma alquimia de misturar aquilo que você sabe, aquela sua bagagem, com as ferramentas visuais. Então você começa a usar mais o visual a seu favor. Então, essa habilidade do pensamento visual, né, eu acredito que esse livro em português agora vai contribuir muito para alcançar muito mais pessoas, para cada vez mais as pessoas desenharem mais e facilitarem a sua vida. Eu uso já o pensamento visual e essa forma de escrever há mais de 7 anos. Em 2020 eu criei o meu curso Vocabulário Visual. Inclusive, se você quiser saber mais e quiser aprender comigo, o link está aqui na descrição desse vídeo. E eu, assim, sou super suspeita de falar, porque eu adoro rabiscar, adoro compartilhar com as outras pessoas o meu processo criativo, o meu processo com desenho. Inclusive, aqui no canal, eu deixei alguns exercícios para te ajudar, você que está começando também, acha que ainda não sabe desenhar, pode ser um bom começo para você. Esse livro contribuiu demais para o meu processo criativo com pensamento visual, com as anotações visuais. Me ajudou principalmente nesses processos mais de planejamento, de organizar projetos. Então, se você está começando a organizar suas ideias, pode ser que esse livro te ajude também. E outros vídeos aqui no meu canal também, com exercícios bem simples para você começar a rabiscar e a parar de falar que não sabe desenhar.